Bom dia, Deus! Como é bom estar com você aqui nesse momento para iniciarmos o dia na presença do nosso Senhor. Agora, pouco mais de 7 da manhã, eu sei que muita gente está se preparando para o trabalho. Talvez você está se preparando aí para sair para a escola ou está se preparando para sair para o trabalho. Não importa. O importante é que você parou um minutinho para meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre algo que é doloroso para nós. Para algumas pessoas é muito doloroso, mas que é necessário. Que é quando Deus diz: chega, basta, não. Ouvir o sim de Deus é muito bom, é gostoso, é agradável. Agora, quando Deus diz não, chega, basta, muita gente entra em desespero. Eu quero meditar com você num verso aqui em Deuteronômio, capítulo 23, verso 26. Eu vou colocar a Bíblia para você aqui. Aqui, ó. Deuteronômio 23, verso 26. Ah, que diz assim, ó. Porém, o Senhor, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales nisso. O verso que nós lemos aqui está contando um pouquinho, um trecho da história de Moisés. Moisés teve um relacionamento íntimo com Deus, Moisés foi amigo de Deus, Moisés andou com Deus, Moisés falou com Deus face a face, Moisés saiu para cumprir uma missão que Deus colocou nas mãos dele. Então, Moisés tinha intimidade com Deus, tinha uma vida de comunhão com Deus. E nesse episódio aqui, conversando com Deus, Moisés faz um pedido e Deus diz: não, basta, chega, não me fale mais sobre isso. O contexto desse verso aqui é que Moisés foi cumprindo a ordem de Deus para o Egito, para retirar o povo e levar para a terra prometida. Passou por todo aquele processo lá no Egito em que Deus teve que agir com mão forte, saiu com o povo, caminhando com o povo, chega um momento, por razões que nós já conhecemos, Deus vai a Moisés e diz: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, você vai preparar Josué, ele vai entrar, você não. Imagina como isso soou aí nos ouvidos de Moisés. Imagina como foi essas palavras de Deus cair no coração de Moisés, após ter largado tudo, saído para o Egito, passado por todas as agruras, dificuldades, ter pego o povo, trazido para o deserto e prestes a entrar na Terra Prometida, Deus vai lá e diz assim, ó, não. Esse era o sonho de Moisés. Moisés aprendeu a sonhar o sonho de entrar na Terra Prometida. E Deus agora vem a ele e diz: você não vai entrar. Outro vai entrar. Você vai preparar Josué. Ele vai entrar com o povo. Faz ideia do que pode ter passado na cabeça de Moisés. E Moisés vai a Deus. Como um filho, quando recebe o não do pai, vai insistir, segurando a barra da calça do pai, dizendo: eu quero, por favor, me dá, eu quero, me dá. Você, pai, você, mãe, já aconteceu isso com você? Você fala não pro seu filho, e seu filho fica insistindo. De manhã, eu quero, de tarde, de noite, e dar calandu, e não querer fazer as coisas, e deitar no chão, e gritar, e bater perna, e jogar as coisas no chão, e quebrar tudo. Um dia, eu falei pro meu filho que ele não ia sair para andar de bicicleta. Ele disse que ele queria, começou a chorar, e pediu, insistiu, insistiu, insistiu. Eu parei para ele e falei: ó, se você insistir mais uma vez, você vai apanhar. Eu já falei que não? Não é não. Se você insistir mais uma vez, você vai apanhar. E aí ele parou. Mas continuou chorando lá, moribundo. Imagina Moisés insistindo com Deus, tentando fazer Deus mudar de ideia. E aí Deus olha para ele e fala assim: ó, não. O que fazer, meu amigo, minha amiga, quando Deus diz não? O que fazer? Uma vez Paulo orou e pediu a Deus. Aí orou de novo e pediu a Deus. E na terceira vez Deus diz: chega, basta, Paulo. Eu não vou fazer, eu não vou te dar
A minha graça te basta. Chega! Um dia o próprio Jesus disse não para sua mãe, quando ela foi contar um problema grave que aconteceu numa festa, e Jesus disse assim: o que que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. E deu as costas e foi embora. Ainda que pouco tempo depois ele fez alguma coisa, mas no momento ele deu não. Vai haver momentos na nossa vida em que Deus nos dará nãos. Meu pai adoeceu e nós oramos e Deus disse não. E meu pai faleceu. 4 meses depois, minha mãe teve um derrame, entrou em coma e nós oramos e Deus disse não, e minha mãe faleceu. Tem nãos de Deus que nós não compreenderemos aqui. A maioria deles, talvez, nós não iremos compreender. Mas todo não de Deus é uma caixinha de bênçãos para aqueles que aceitam com fé e se calam, confiando em Deus. Isso é fé. É crer em Deus mesmo quando não recebemos aquilo que pedimos. Fé não é você crer que Deus vai te dar, isso é pensamento positivo. Fé é crer que Deus pode te dar, ainda que não dê, você vai continuar crendo nele, isso é fé. Moisés aceitou o basta, o não de Deus, e sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele morreu, ali no Monte Nebo. Não foi aqui, esse aqui não é o mesmo momento. Pouco tempo depois, depois da leitura desse verso, Deus o chamou lá no cume do Monte Nebo e disse: está vendo a terra? Olha, contempla, você não vai entrar. E ele morreu ali. E é um assunto para uma outra mensagem. E ele morreu ali. Talvez com uma interrogação na testa. Por que, Senhor? Como assim? Após até contemplar a terra, doido para descer e entrar. Deus falou: não, você vai morrer aqui agora. Você não vai entrar. E ele morreu. Eu acredito que não levou nem muitas horas, pouco tempo depois, o próprio Jesus desceu e ressuscitou Moisés. E o levou para o céu. Imagina, o sonho de Moisés era entrar na Terra Prometida, envelhecer com todas as doenças, né, de um ser humano na velhice, vendo o povo, contemplar ali e morrer. O sonho de Deus não era esse. O sonho de Deus era levá-lo para o céu. O corpo agora transformado em incorruptível, vivendo para a eternidade. Os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso e às vezes Deus, para cumprir os sonhos dele na nossa vida, precisa dizer não para os nossos sonhos. E qual você quer que se realize na sua vida? O seu sonho ou o sonho de Deus? Está disposto a ouvir o não de Deus por seus sonhos? Caso os sonhos dele sejam diferentes dos seus, o que na maioria das vezes o será, você está disposto a ouvir o não de Deus quieto, sem murmuração, sem questionamento, confiando em Deus, ainda que ele te diga não para os seus sonhos, para os seus projetos humanos? Está disposto? O meu conselho para você nessa manhã é: aceite o não de Deus. Aceite o basta de Deus. Confie nos planos que Deus tem para a sua vida, ainda que ele diga não para os planos que você tem para a sua vida. Deus te abençoe nesse dia. E se em algum momento hoje Deus tiver que te dizer um não, se em algum momento hoje Deus tiver que te dizer um basta, que ele o faça e que você aceite em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia e que você tenha um dia transformador, um dia cheio de realizações para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pela vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está aqui assistindo esse vídeo. Que o teu Espírito possa trabalhar na vida dele, dela, que o teu Espírito possa fazer maravilhas na sua família, no seu trabalho, na sua escola, em todos os seus planos e projetos. E que se em algum momento o Senhor tiver que dizer não, que o faça, mas que a paz possa reinar no coração. E que aceitemos o teu não, aceitemos o teu basta, e que vivamos uma vida de comunhão e de entrega a ti. Fica conosco, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te transforme para a honra e glória do nome dele.